A paz do Senhor, amados, amadas em Cristo Jesus, que a doce presença do Espírito Santo ela esteja sobre a sua vida nessa noite. Mais uma noite nos reunimos para adorar ao Senhor na casa do Senhor, você aí na sua casa, mas no mesmo propósito. O que nos une é o propósito de adorarmos a Deus, e nessa noite não será diferente. Por isso eu quero convidar você a se desprender de todo o empecilho, de todo o embaraço, de tudo aquilo que pode tentar te afastar. Veja bem, me entenda bem, nem tudo que nos afasta é ruim, né? Às vezes até mesmo um bate-papo, uma conversa, uma criança, enfim, mas pode ser que Deus queira revelar a sua vontade para mim e para você nessa noite. E se você por algum motivo estiver disperso, você pode não entender a mensagem que Deus vai trazer ao seu coração através dos louvores, através da mensagem que será ministrada. Por isso eu quero pedir para você que esteja bem atento. Eu quero convidar você a vir conosco, cultuar a Deus, né? Às vezes essa parte aí, a telazinha, seja do celular, seja do computador, seja da televisão, às vezes ela nos dá a impressão de que nós vamos assistir a alguma coisa. Eu jamais viria aqui para que você pudesse nos assistir. Eu vim aqui para que você pudesse cultuar a Deus comigo. Então eu quero te convidar, queridos, a abrir mão de outras coisas que até são importantes, mas que não podem, não devem ser tão importantes quanto a presença de Deus em sua vida nesses momentos que aqui estaremos cultuando. Então eu quero orar ao Senhor, orar por você, orar pela sua família, interceder nesse momento, para que nós possamos apresentar um culto a Deus agradável, né? Um culto que suba diante da presença de Deus. Amém? Você crê nisso? Você crê que o Espírito Santo que está aqui conosco, está aí com você também? Você crê nisso? Amém. Gabriel passou aqui um recado aqui, porque semana passada nós tivemos uma dificuldade no domingo. Você fazer um feedback aí. Feedback é você escrever se o som está legal, se o som tá bom, né? Também fazer algum comentário, né? Que se você está sentindo saudade do irmão, aproveita esses momentos aí que vai estar o culto lá, você escreve lá, irmão fulano de tal, eu estou com saudade do pastor. Brincadeira. Você possa estar escrevendo aí, participando conosco do culto, porque é importante. Eu achei legal, domingo quando eu cheguei em casa, aí eu abri o computador e eu fui ler algumas mensagens. Como é gostoso, né, a gente ver irmãos, amigos participando conosco. Isso é muito importante, isso alegra o nosso coração, e se alegra o nosso coração, alegra o coração de Deus também. Amém? Vamos orar, queridos. Pai querido, nós te bendizemos, glorificamos o teu santo nome, pela tua bondade, pelo teu amor infinito, pela tua graça redentora, pelo privilégio da vida, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas. Agora, Deus, quando estaremos cultuando o teu nome, quando estaremos adorando o teu nome, que o Senhor receba esse culto, Senhor, como aroma suave, como cheiro agradável na tua presença. E que em resposta, Deus, à nossa adoração, o nosso louvor, o Senhor esteja, Pai, com as mãos estendidas sobre as nossas vidas, sobre a vida dos irmãos que já estão nos acompanhando, daqueles que vão estar também assistindo, Senhor, quem sabe até mesmo depois da live, mas que o Senhor possa, Deus, abençoar. Nós estamos aqui com esse propósito, Senhor, para abençoar vidas, para clamar sobre a vida daquele que está aflito, daquele que está triste, Senhor, daquele que está desanimado, Senhor, para clamar renovo sobre a vida desses irmãos, para exaltar ao Senhor, Pai, através, Pai, desses momentos que aqui estaremos. Senhor, leva, Pai, que os teus anjos ministradores estejam ministrando sobre os lares, Senhor, ó Pai, tudo aquilo que nós, por nossa falha, limitação, não pudermos fazer,
que o Teu Espírito Santo faça nessa noite. Senhor, nós queremos repreender todo espírito maligno que tentar se levantar contra a igreja do Senhor, contra o bom andamento deste culto, que seja destruído na autoridade do nome de Jesus, porque, Pai, o Senhor tem todo o poder no céu e na terra, Senhor. Pai, por isso nós clamamos ao Senhor, que o Senhor ministre cura ao enfermo, Senhor, vista ao cego, Senhor. Ó Deus querido, que o Senhor venha, Pai, proclamar ou venha executar liberdade aos cativos, Senhor, aos tristes de coração, óleo de alegria ao invés de pranto, e veste de louvor ao invés de espírito angustiado, porque para o Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Mensagem de louvor. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de começar, queria acrescentar mais uma coisa sobre a questão da live. Gostaria de pedir para que você compartilhe, para que você compartilhasse com o maior número de pessoas que você puder, para que você possa estar abençoando outras pessoas também. Amém? Vamos louvar ao Senhor.
seus ministros, nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos, nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros, nós somos seus ministros, não negue o teu fogo, não, nós somos seus ministros, queremos queimar, nós somos seus ministros, nós somos seus ministros, queremos queimar, deixa 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 eu vou pedir, deixa eu ficar na tua presença por todos os dias da minha vida, eu quero ficar. Uma coisa eu vou te pedir, Jesus, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Que possamos estar na presença do Senhor todos os dias da nossa vida. Que esse seja o nosso pedido, que esse seja o nosso anseio. Estar na casa de Deus, envolvido na obra de Deus, envolvido com as coisas do Senhor. Sabe, todos nós temos um fogo, temos algo que arde no nosso coração. Todos nós temos. Como eu posso exemplificar? Por exemplo, eu, desde muito pequeno, eu já sempre gostei de cantar, sempre gostei de música, sempre gostei de ouvir música. Só que eu não estava na igreja, né? Eu não era da igreja, eu não gostava muito de vir para a igreja. Minha mãe era cristã, meu pai aceitou Jesus há pouco tempo, louvado seja o nome do Senhor por isso. E eu também não servia. Portanto, eu ouvia muita música em inglês. Nossa, eu ouvia demais. Claro que se você não tinha uma música em inglês, você mostrava que eu não soubesse. Passava horas e horas na frente da televisão, tinha um programa chamado TVZ. Quem já viu, sabe? Perdia horas e horas na frente daquilo. E eu, sabe, acabava que eu deixava essa chama em mim de lado. Eu tinha o desejo de louvar, sempre tinha o desejo de cantar. Algumas vezes eu vinha aqui na igreja, eu era chamado para louvar aqui na igreja de vez em quando, com o departamento de criança, de pré-adolescente, com a mãe do Fernando, a Fabiana. Ela às vezes chegava para mim, ela me chamava: Gabriel, você pode cantar uma música aqui pra gente? E aí eu ia para casa, ensaiava no radinho, essas coisas, vinha aqui, cantava às vezes. Mas porém, muitas pessoas chegaram até mim e falaram o que Deus tinha na minha vida. Falaram para mim: Gabriel, Deus tem isso na sua vida, Deus tem uma obra grande na sua vida. E eu sentia medo disso. Eu sentia medo do que Deus podia, do que eu podia ser, do que eu poderia ser. Eu tinha medo das coisas de Deus para mim. E cada um, como eu retorno a dizer, que cada um tem essa chama dentro de si, tem algo que arde dentro de você. E cada um sabe o que é que arde dentro de você. Você quer um exemplo disso?
São esses missionários que muitas das vezes largam suas casas, largam suas famílias. Alguns vão para lugares onde a fome é grande, a violência é gigantesca. Muitos sofrem. Mas vai perguntar para eles se eles não estão gostando, porque é isso que eles amam fazer. É isso que arde no coração deles fazer. Eles são felizes fazendo isso. O pastor disse aqui, se eu não me engano, foi no culto passado ou no retrasado, mas eu lembro que ele disse, para nós sonharmos os sonhos de Deus para nós. Gabriel, como que eu vou saber qual que é o sonho de Deus para mim? O sonho de Deus para você, cara, é isso que está dentro do seu coração, é esse desejo. O sonho de Deus para o missionário é que ele vá fazer missão, que ele leve a palavra dele aos 4 cantos da terra. E esse é o... Cara, por muito tempo, eu deixei isso de lado, eu fui viver os meus sonhos. Eu não estou falando para você deixar de viver os seus sonhos, não. Eu não estou falando disso. Estou falando para que você viva os sonhos do Senhor para você. Hoje eu vivo os sonhos do Senhor para mim. Hoje eu faço aquilo que Deus me chamou para fazer. E eu sou muito feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou muito feliz aqui. Talvez você esteja nesse momento deixando de lado essa chama. Um dia eu comecei a viver os sonhos do Senhor para mim. E eu comecei a ser feliz. Isso não me impede de realizar outros sonhos. Isso não me impede, se eu tiver um sonho de fazer uma faculdade, isso não me impede. Isso não me impede. Mas viva os sonhos do Senhor para você. Aquela chama que antes ela não se apaga, ela fica lá, mas ela não se apaga. E ela só se torna mais forte a partir do momento que você vem, que você começa a se achegar, que você começa a desejar os sonhos de Deus para sua vida. E esse fogo cresce, 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 cresce. E um dia, quando eu decidi aceitar os planos de Deus para mim, eu disse, quer saber? Deixa queimar essa chama dentro de mim. Deixa queimar essa chama dentro de mim. Você tem essa chama dentro de você e você sabe muito bem o que é. Se você não está vivendo essa chama, se você está impedindo que essa chama queime dentro de você, pare com isso agora e comece a decidir nesse momento. Peça para Deus, diga, Pai, eu vou deixar queimar essa chama dentro de mim. E eu quero viver para mim os sonhos do Senhor. O que o Senhor tem na minha vida, eu quero viver para mim. Eu quero viver para mim os sonhos do Senhor. Com esse primeiro louvor, já quero te convidar a entrar no mais profundo com Jesus, a entrar na presença dele. Feche os seus olhos na sua casa, junte a sua família, seu marido e seus filhos, mas quem que esteja na sua casa, e fala, agora é hora de entrarmos na presença de Deus, agora é hora de entrarmos no mais profundo do Senhor. Aleluia, se concentre nele, foque os seus olhos nos céus, esqueça de quem está do seu lado. Senhor, de alívio, de paz, de alegria,
Esse lugar é na presença dele. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar com certeza é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me engerece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. É no Senhor assim, é no Senhor assim. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. É no Senhor, é no Senhor. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde a minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me engerece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
Quantos estão preparados para receber as chuvas de bênçãos do Senhor? Aleluia, receba as chuvas de bênção na sua vida, chuvas de vitória, chuvas de conquista, que as chuvas do Senhor molhem o seu serviço, molhem a sua casa, que elas molhem o seu coração, molhe tudo que você tem e você seja abençoado no nome de Jesus.
vai chover, Senhor Jesus. Derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor. Ó Senhor Jesus, inundar o meu coração. Peça, vai chover. Vai chover. Oh, vai chover. Louvado seja o nome do Senhor, se o ministério de louvor por essa oportunidade. Eu devolvo a palavra para o pastor. E não se esqueça de curtir, deixar o seu comentário e compartilhar a nossa live, amém? Louvado seja o nome do Senhor. As meninas estão falando que eu estou repetindo demais isso, sabe? Amém. A paz do Senhor, amados. Só crente mesmo para rir nessas circunstâncias. Que bom ser crente. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Eu estava querendo, rapaz, hoje, sabe, Gabriel, estava em casa, meditando na palavra de Deus, e eu comecei a cantar um hino, rapaz. E eu falei assim, eu vou chamar o Gabriel para cantar comigo. Só que eu não vou deixar ele nessa furada, não. Não, tá aqui não. Eu não vou deixar ele nessa furada, não, porque quem me conhece sabe o quanto que eu canto bem, né, gente? O quanto que eu canto bem. Então, assim, mas eu quero me arriscar. Eu quero avisar a turma que está sentada aí que não pode rir do pastor, que é pecado. Rir do pastor é pecado, escutou, irmãos? Então eu quero... A minha esposa canta esse hino e quando ela canta sempre eu choro. Não sei se ela está assistindo agora. Mas é um hino que diz assim: em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, trazida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Amém. Como Deus é bom, né? Porque Ele faz a gente que nosso ouvido não entende a gente como a gente realmente é. E eu achei que eu estava cantando, e eu comecei a chorar ali na presença de Deus, com esse hino que diz em adoração. Que eu e você, queridos, tenhamos sempre motivo para adorarmos o nosso Deus. A verdade é que eu não sei se eu vou conseguir pregar hoje, porque eu tenho... Essa tarde o Espírito Santo invadiu meu coração de uma forma tão grande. Mas eu vou tentar. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Livro dos Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, verso 26. Se você achou, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, verso 26, que diz assim: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia
foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Só o finalzinho do versículo diz: pela primeira vez foram os discípulos chamados cristãos. Pai, que a Tua palavra se aplique ao nosso coração, que essa noite seja uma noite de entendimento e conhecimento da mesma, para nos firmar, para nos fortalecer, para fazer com que cada um de nós possamos trilhar pelo caminho da salvação, porque a Bíblia vai dizer que há caminhos que ao homem parecem bons, mas o final deles são caminhos de morte, e nós queremos trilhar pelo caminho de vida, caminho de salvação, caminho de eternidade. Nos ensine, Pai, através dessa palavra nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Cristão. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. A palavra cristão, no grego, a conotação que ela dá, o sentido que ela tem, é pequenos cristos, ou na verdade, cristinhos. Cristos pequenos, ou imitadores de Cristo, aqueles que faziam o que Cristo faz, ou aqueles que seguiam os ensinamentos de Cristo. Embora lá em Antioquia, possa ter sido falado esse nome cristãos como uma palavra pejorativa, ou seja, uma palavra como se fosse um apelido, como se fosse uma zombaria, a verdade é que é isso que verdadeiramente nós somos, cristãos, pequenos cristos. E como pequenos cristos, nós precisamos observar os passos daquele ao qual nós seguimos. O apóstolo Paulo vai dizer: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu confesso, irmãos, que essa noite, não sei se há mais propícia para isso, eu venho à tribuna, ao púlpito, com uma certa preocupação com o Evangelho. Eu disse aqui em uma das pregações passadas que eu nunca vi o Evangelho ser tão pregado como nos nossos dias. Nós temos live todas as horas que você abre o seu Facebook lá, tem alguém falando do Evangelho, de manhã, na parte da tarde, à noite muito mais ainda. E isso é bom, porque a Bíblia diz que importa que o Evangelho seja pregado. Isso é bom, graças a Deus, porque muitas casas, muitos lares que as pessoas não caminhavam para Cristo, não caminhavam para a igreja, hoje abrem as portas da sua casa através das redes sociais para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Mas confesso que também no meio dessa multidão de lives que eu tenho assistido, algo tem chamado a minha atenção e tem me trago uma certa preocupação. Por que, irmãos, preocupação? Porque eu sou pastor de ovelhas. Sou pastor de ovelhas. E como pastor de ovelhas, embora o mundo secular e até mesmo alguns no meio evangélico pense que o pastor é uma figura neutra, que ele tem apenas a obrigação de seguir as ordens de uma junta diaconal, de um presbitério, de que uma igreja determina, dependendo do regime de governo dessa igreja, embora muitas pessoas tenham a visão deturpada de que o pastor é apenas uma pessoa que fica ali e que tem que falar alguma coisa que agrade as pessoas durante um período, para que ele angarie mais gente, para que a igreja arrecade mais, para que possa fazer obras na igreja, para que possa pagar salário de pastor. Embora muitas pessoas tenham uma visão dessa, a minha visão de pastoreio, ela é um pouco diferente e diverge de algumas pessoas. Por exemplo, eu recebo uma parte do meu sustento da igreja. Na igreja existem pessoas que às vezes não ganham nem um salário mínimo, e elas são dizimistas, e elas entregam o seu dízimo, colocam no gasofilácio, e dali, do montante de arrecadação entre ofertas e dízimos, se faz um salário do pastor, e se paga o pastor, e o pastor, ele é sustentado, alguns integralmente, o caso de alguns, outros parcialmente, como é meu caso, e caso de alguns outros colegas também. Bom, mas independentemente de quanto se ganha na igreja, a verdade é que
aqueles que têm um chamado e conhecem o seu chamado e conhecem quem o regimentou, sabe que vai ter que prestar conta das suas atitudes, da sua maneira de pastorear para Deus, porque as ovelhas, embora estejam sob o nosso direcionamento durante um período, todavia as ovelhas elas não são de pastor nenhum, elas são de Cristo. Cristo é o supremo pastor, dos quais os pastores também fazem parte do rebanho. Então, queridos, muitas vezes, em algumas situações, e sempre que eu lembro, quando vou dormir, pesa sobre os meus ombros, sobre a minha responsabilidade, o fato de que um dia eu vou ter que prestar conta disso. Quer eu queira, quer não. Quer eu tenho a síndrome de avestruz, de colocar um buraco na cabeça e tipo assim, tentar não ver a realidade, a verdade é que todos os pastores vão prestar conta diante de Deus. E nos últimos dias, e aí eu vou entrar no que eu comecei a falar, eu tenho visto algumas lives que têm chamado a minha atenção. Eu vou comentar aqui, porque não tem nome, ninguém sabe quem é. Eu assisti esses dias, até falei isso para minha filha, uma determinada live, que ela tinha simultânea assistência de 400 e não sei quantas, 500 e poucas pessoas. Era uma pessoa que eu não sei bem quem, não identifiquei, até graças a Deus por isso, mas ela tinha revelação para todo mundo que estava assistindo a live. E ela dizia que ela teve sonho. Olha, Deus me deu um sonho com você, é com você mesmo, que está pensando que não é com você, mas Deus mandou falar que é contigo. Qual o nome? Qual o CPF? Aí, irmãos, eu vou para a Bíblia, e aí eu vou ver quem é o meu exemplo na Bíblia. Jesus. E aí eu vou ver os textos bíblicos estudando de Gênesis a Apocalipse. Poucas, presta atenção no que eu vou falar, irmãos, você que fica assistindo qualquer tipo de live por aí, poucas foram as vezes que Deus falou através de um profeta. Vai lá estudar a Bíblia, deixa de ser preguiçoso e fica aí recebendo chambalá, não sei o que lá, tá? Vai estudar a Bíblia, vai ver que na Bíblia vai mostrar que são poucas as vezes que Deus usou profetas para falar com os homens. Agora, pasme no que eu vou falar. A maioria das vezes que Deus falou foi chibatada no lombo. A maioria das vezes que Deus falou foi pancada. Toma, giló, como diz aí os assembleanos. Sabe por quê? Porque Deus conhece o meu e o seu coração. Ele sabe que o coração do homem é tendencioso à arrogância, à prepotência. Então esse negócio que Deus me revelou que amanhã vai chegar na sua casa a bênção, Deus me revelou que essa semana não vai passar, e aí um monte de profeta aí se levantaram aí dizendo que o mês de maio ia ser o menor índice de contágio do Covid-19, está gravado lá nas redes sociais, o menor índice de contágio do Covid-19 seria no mês de maio. Aí o Pico fez assim, ó. Sabe por quê? Porque não foi Deus que falou. Os homens estão tentando tomar o lugar de Deus. E isso é perigoso. Isso tem levado pessoas a irem para o inferno. Pessoas se decepcionarem com Deus. Pensando nisso, pensando no quadro atual que nós estamos vivendo, eu queria fazer uma recomendação a você, principalmente da igreja, da igreja wesleyana aqui do Parque Eldorado 1. Cuidado. Porque isso contamina tanto quanto as notícias terrorísticas de determinados veículos de comunicação. É o 8 ou 80. E a gente, como cristão, irmãos, a gente precisa nesse momento, mais do que nunca, olhar para Cristo, seguir a Cristo, ter Cristo como o parâmetro para uma vida cristã sadia. E eu estava relendo um livro de um autor chamado Max Lucado, e o tema, uma frase desse livro que chamou muita atenção é dizendo o seguinte: Deus te ama
como você é. Deus ama você como você é. Mas porque Ele te ama, Ele se recusa a deixar você desse jeito. Ou seja, Deus nos ama independentemente do que fazemos. Não é porque dou dízimo, não é porque dou oferta, porque prego, porque canto. Deus não ama por esses pormenores, Ele nos ama porque Ele ama, com os nossos defeitos, limitações, fraquezas, erros, mas Ele se recusa a nos deixar desse jeito. Então Ele começa a trabalhar nas nossas vidas para nos moldar. E você sabe, querido, que mudança de vida, de atitude, ela não é fácil. Na grande maioria das vezes, mudanças são dolorosas. Arrancar coisas do nosso interior, que é o trabalho que o Espírito Santo vai fazer em nossas vidas, nem sempre é agradável, mas vale a pena, porque Ele está nos moldando à imagem do Cristo. Paulo vai falar que ele não alcançou a perfeição, mas que ele prossegue para o alvo de alcançar isso, né? A Bíblia diz que nós devemos chegar à estatura de varões perfeitos, e só há perfeição em Cristo. Por isso Paulo nos convida a ser imitadores dele, mas não para por aí, porque se ele falasse, sede meus imitadores, tínhamos um problema teológico muito sério. Um homem que é exemplo em tudo, mas ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tem uma história, não sei aonde surgiu, mas que um rei de um principado de Mônaco, há muitos anos atrás, ele tinha um jovem filho de aproximadamente 9 anos de idade. E um dia ele deixou o palácio com o seu filho, selaram os cavalos, o rei montou em um cavalo e botou o seu filho junto com ele, e eles começaram a caminhar. E o rei teve a ideia de caminhar pela zona mais humilde do seu principado. E quando ele caminhou no lugar das pessoas mais humildes, começou a cair uma chuva fina e constante, e ele cavalgava com seu filho. Em determinado momento, havia um monte de criança, das crianças mais humildes, elas começaram a brincar, e ficou uma grande lama, e eles ficavam tomando banho de lama, se sujavam de barro, passavam barro uns nos outros, e o menino, ele achou muito legal aquela brincadeira, e ele tentou descer do cavalo, para poder brincar com aquelas crianças que estavam se sujando de lama. O seu pai o deteve e disse, meu filho, você é o filho do rei. Apenas aquela palavra foi o suficiente para o menino entender sobre estar limpo ou se sujar. A Bíblia vai dizer que é necessário que as nossas vestiduras estejam brancas, alvas como a neve. Há muitas coisas que são atrativas para aqueles que querem seguir a Cristo, mas não convém que nós nos sujemos nessa terra. Quantas coisas Deus precisa tirar das nossas vidas, quantas sujeiras, quanta lama Deus precisa tirar das nossas vidas, e Ele vai fazer isso gradualmente, à medida que nos aproximamos de Cristo. Ele vai moldando o nosso caráter, nossos temperamentos. Então, o primeiro ponto que eu coloquei, que é importante nós sermos parecidos com Cristo. Devemos parecer com Ele, para que os outros o imitem por nosso intermédio. João 13:35 vai dizer, nisso todos conhecerão que sois discípulos, que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Primeiro ponto, que traz uma característica de Cristo para a nossa vida, é o amor. Uma palavra pequena,
mas tão deturpada em alguns casos. Na maioria das vezes, o que é verdadeiramente o amor? Precisamos entender, amados, que amar, ele está muito além das palavras. Elas estão nas nossas atitudes, na nossa maneira, no nosso tratamento. Amar, irmãos, não é simplesmente oferecer alguma coisa para outro. Amar é um sentimento que transcende, que ultrapassa apenas palavras. Amar é colocar em prática na vida das outras pessoas aquilo que nós gostaríamos que fosse feito pelas nossas vidas. Irmãos, isso é tão sério. Esse primeiro tópico é tão sério que a Bíblia vai dizer o seguinte: aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, ele é mentiroso. Veja bem, queridos, aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, é mentiroso. Você tem dito que ama a Deus? Você tem falado para as pessoas que amam a Deus? Você tem dito para Deus que o ama? Mas a Bíblia vai dizer que se você aborrece o seu irmão, você está mentindo. E quando nós mentimos, às vezes não necessariamente estamos mentindo para as pessoas. Muitas vezes estamos mentindo para nós mesmos. Você que tem mágoa no coração do irmão, você que não consegue ter uma amizade com o irmão, você que não consegue ajudar o irmão, você que não consegue orar por um irmão, você tem que rever os seus conceitos, porque você não está sendo um seguidor de Cristo. Você pode estar seguindo uma religião, você pode ter um nome de membro em alguma igreja, mas você não está sendo um imitador de Cristo, porque a essência de Cristo é o amor. Amém, queridos? Devemos ser parecidos com Cristo para que sejamos salvos. Olha só. Portanto, qualquer que me confessar diante os homens, eu o confessarei diante o meu Pai que está no céu. Olha que coisa interessante, queridos, confessar a Cristo. Surgiu aí no Facebook, eu não sei se os meninos aqui conhecem, mas eu vi algumas pessoas postar, aí botam lá: eu, Fernando, declaro que amo a Deus, creio no Espírito Santo e tal e tal. Vocês já viram essa declaração no Facebook? Talvez alguns até tenham colocado e tal, enfim. Não é pecado colocar, não é errado colocar, nada disso não. Agora, eu pergunto, será que isso é uma realidade na vida de quem está postando isso? Para começar, que isso é uma réplica de alguma coisa. Alguém gostou, escreveu isso, aliás, escreveu, alguém leu, gostou, ficou replicando, então replicando. Não é pecado replicar. Mas o que eu estou falando, queridos, é: será que isso é uma realidade nas nossas vidas? Será que nós temos sido o bom perfume de Cristo? Será que as pessoas têm olhado para mim e para você e têm visto em nós o Evangelho de salvação de Jesus Cristo? O amor fraternal é um requisito para você se tornar um cristão. Esse texto eu acabei de ler, João, vai dizer: se alguém disser que eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Como pode amar o irmão qual viu e a Deus que não viu? Como pode acontecer isso? A igreja de Antioquia, ela foi impactada, não só pela mensagem ou pela pregação da mensagem, mas principalmente pelo amor. A Bíblia vai dizer que a multidão dos que creram era um, coração e alma. Havia cumplicidade, havia unidade, ninguém se considerava próprio seu, coisa alguma, mas se dividia uns com os outros, compartilhavam uns com os outros.
Nós nunca tivemos um tempo, bom, pelo menos eu não me lembro na minha geração e agora nas outras gerações, um tempo como o que nós estamos vivendo. Tempo que nos dá a oportunidade de mostrar solidariedade uns para com os outros. Tempo de demonstrar o amor de Deus não só com palavras, mas com vida. Quando Paulo vai dizer, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo, ele procurava viver aquilo que ele pregava. Todavia, embora, ele vai dizer, miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero quando eu vejo eu já fiz. Isso era um reconhecimento de Paulo das suas limitações, mas nem por isso era o fato dele se entregar a essas coisas. Muito pelo contrário, ele diz que antes murro o meu corpo e o reduzo à servidão para que pregando eu não seja desqualificado pelas minhas próprias palavras. Sabe, queridos, coisa terrível é quando você é desqualificado por aquilo que você fala ou por aquilo que você diz que é. Eu digo que sou cristão, mas eu não atraio ninguém, porque as pessoas não veem em mim um Cristo vivo. Eu digo que sou cristão, mas eu dou mau testemunho nas ruas, eu dou mau testemunho na minha casa, eu dou mau testemunho no meu trabalho, eu dou mau testemunho na igreja, mas eu digo que eu sou cristão. Essa palavra, ela não tem impacto. E se a palavra não tem impacto, ela não vai levar ninguém para Cristo. O que leva as pessoas para Cristo, o primeiro passo sim é a palavra. Mas depois as pessoas vão querer ver essa palavra aplicada na sua vida. Paulo, como discipulador, ele vai dizer, que devem imitar a Cristo e permitir que aqueles que estão aprendendo serem cristãos, seja Cristo em sua vida. Paulo era uma cópia de Cristo. Assim como eu e você também somos desafiados a sermos essa xerox de Cristo. A xerox, ela não vai ter a perfeição da original, mas quando alguém olhar a xerox, ela vai entender o que é o original. É óbvio, querido, é óbvio que nós vivemos em tempos difíceis. A Bíblia vai falar que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas é dentro desse contexto, é dentro dessa realidade que nós estamos vivendo, que Jesus está nos chamando para fazermos a diferença. Será que a sua vida é uma vida que alguém está procurando imitar? Será que alguém olha para você e é atraído a servir a Deus? Temos que aprender com Cristo. Mateus 11, 29 vai dizer, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Aprender de Cristo. Como eu posso aprender de Cristo ou a respeito de Cristo, senão na palavra revelada, na palavra de Deus escrita, no cânon sagrado, naquela que testemunha a respeito dele? Você lê a Bíblia? Ou você prefere ficar escutando os chambalares da vida aí? As pessoas estão dizendo aí para você que você vai virar empresário. Eu me lembro uma vez, eu estava no estado de Rondônia, em uma cidade de Rondônia chamada Rolim de Moura, e havia um pastor que ele estava se despontando, todo mundo começou a seguir esse pastor, rede social, e isso e aquilo, e seguindo esse pastor. E aí a mocidade da minha igreja falou, você tem que trazer esse pastor aqui na igreja, pastor tem que trazer ele, só tem que trazer. Eu falei, meu Deus do céu, vamos lá. Chamei 2 presbíteros, ele estava fazendo um show
o pastor estava fazendo um show numa cidade vizinha. Nós fomos lá ver, no intuito de tentar marcar uma agenda com ele. E aí nós fomos, e chegamos lá e, bom, né, rolou de tudo, e entre os que rolou, o que chamou minha atenção foi que ele botou a mão na cabeça de um e falou assim: olha, eu profetizo que você vai ser o homem mais rico dessa cidade. O cara saiu rodando e você é mais rico, coisa boa, hein? Aí ele foi, botou a mão, passou, orou outras coisas, botou a mão na cabeça de outro e disse: eu profetizo que você vai ser o mais rico dessa cidade. Eu falei: opa, Deus está confuso. Deus está confuso. Aí botou a mão, botou uns 4. Eu olhei para a cara dos meus presbíteros, eles olharam para mim, falou, um dos presbíteros falou assim: pastor, não dá para nós não. Não dá para nós não. Ó, assim de gente, ó. Porque o povo, irmãos, os crentes, tão preguiçosos. E aí, vou sair daqui da mensagem, vai me lembrar do rei Acabe e de Jezabel e alguns outros reis de Israel. Sabe qual era a prática deles? Eles faziam tudo que Deus não queria. Eram mentirosos, eram adúlteros, eram roubadores, idólatras. Nenhum profeta de verdade ia falar o que eles queriam ouvir. Nenhum homem de Deus ia se levantar e falar o que eles queriam ouvir. Sabe o que eles faziam? Eles compravam profeta. Eles compravam vários homens para profetizar coisas boas a respeito dele. Sabe por que Jezabel tentou matar o profeta Elias? Porque dizia que o Elias só profetizava coisa ruim para eles. Então eles contrataram os profetas e Elias vai lá e mostra que aqueles profetas eram falsos. 850 profetas são mortos no desafio de Elias porque eram falsos. Está cheio de falsos profetas nas lives desses dias. Está cheio de homens mentirosos falando em nome de Deus nesses dias, dizendo que você vai ter carro, que a pandemia ia passar no mês de maio e coisas desse tipo. Homens sem escrúpulo que estão se aproveitando das pessoas que não são tão inocentes assim. Algumas sim, mas na grande maioria são preguiçosos, não querem ler a Bíblia, não querem ouvir uma palavra de Deus, preferem se cercar de mestres. A Bíblia vai dizer o seguinte sobre isso lá em Timóteo, que nos últimos dias os homens seriam mais amantes de si mesmos do que amantes de Deus, e cercar-se-iam de mestres conforme a sua vontade, como que se sentindo coceira no ouvido, se desviando da verdade e dando ouvido a fábulas. Esses dias eu não aguentei. O cara deve ter dado umas 50 profecias num tempo de pouco espaço. E ele dizia: é você aí mesmo. Aí você pode perguntar assim: caramba, esse pastor é tradicional. Sou mesmo. Sou tradicional na Bíblia, creio no batismo com o Espírito Santo, creio em sonho, creio em visão, creio em revelação. Sou tradicional, porque a Bíblia é tradicional. Rotulam aí Pentecoste, tradicional, não sei o quê. Eu sou tradicional da Bíblia, creio em tudo que a Bíblia diz que existe. Só não creio em mentira, em homens enganadores, em mentirosos, em falsos profetas, como se sentindo coceira do ouvido, se desviando da verdade e dando ouvido a fábulas. Está cheio de historinha de Monteiro Lobato por aí. Confira, faça como os crentes de Bereia. O apóstolo Paulo dizia que os crentes de Bereia, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles ouviam a palavra de bom gosto, mas quando chegavam em casa eles abriam as escrituras e iam conferir se era assim mesmo. Pergunta se essa corja
Esses sem caráter que estão falando em nome de Deus e dando um monte de revelação, pergunta se eles conhecem a Bíblia. Eu estava terminando o meu seminário. E eu fui num culto lá na IMW Maria Joaquina, em Cabo Frio. Acho que lá é Cabo Frio agora, Búzios, sei lá. Na época era Búzios. E tinha um pregador pregando a palavra. E eu não tinha muito contato ainda, fazia o seminário, mas eu tinha pouco tempo de igreja. E no meio do culto ele parou e disse assim: Deus me revelou que tem uma mulher aqui que tem um espírito demoníaco sobre ela, aprisionando ela. Ela não pode ficar dentro de casa, que quando ela chega dentro de casa ela começa a passar mal, mas quando ela vai para a rua ela fica bem, fica alegre. E essa mulher está aqui. Aí eu, estudante, seminarista, olhei a Bíblia, falei, bom, vamos ver, se saiu uma profecia, avanço. E eu fiquei desconfiado. Eu achei que aquilo ali era coisa... Aí ele falou assim: vem aqui, mulher, na frente. Eu falei, qualquer mulher vai se levantar e vai lá na frente. A igreja estava cheia, era festa. Aí ele disse, ninguém levantou, ninguém foi lá na frente. Aí eu falei, epa, esse profeta aí, sei não, hein. Aí ele falou assim, se você não vier aqui, eu vou apontar para você. Eu falei, opa, está começando a melhorar. Aí ele disse assim, você pode vir aqui agora. Quando ele fez, o bichão já se manifestou lá e já veio tudo espumando. Ele expulsou em nome de Jesus. E eu glorifiquei a Deus, porque eu creio nos dons espirituais. Eu creio em revelação, eu creio em profecia, porque é bíblico. Mas eu só não creio nessas profetadas que estão dando por aí. Porque um dos primeiros versículos que eu aprendi, em Ezequiel, vai dizer assim: ai daquele que diz, assim diz o Senhor, se eu não vos mandei dizer nada. Se nós não tivermos o que falar, fiquemos quietos. Escutemos a voz de Deus, direcionamento de Deus, para podermos falar. Como cristãos, nosso exemplo irrefutável é Cristo. Não me importa o nome do artista que está do outro lado. Eles não passaram o que Cristo passou para nos dar liberdade. Eles não passaram. Eles não padeceram. Eu também não. Meu exemplo é Cristo. Nós precisamos ser crentes, cristãos, como Jesus. Há uma letra de uma música, vou tentar, que fala assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorriu. Você é um cristão? Você que está me ouvindo, você é um cristão? Você tem sido um seguidor de Cristo, um exemplo? Eu não perguntei se você frequenta uma igreja. Eu não perguntei se você não bebe, não fuma. Eu não perguntei se você faz coisas que alguns crentes fazem. Eu perguntei se você é um cristão. Como que você tem sido conhecido? Aonde você tem passado? Na sua casa. Não apenas dentro da sua igreja. Sabe, queridos, a Bíblia vai dizer que nos últimos dias se levantariam falsos mestres, falsos profetas. Cuidado.
para que você não seja contaminado. A nossa geração, ela tem tentado fazer de Jesus seus servo da igreja. Ele foi servo quando veio ao mundo, serviu, mas a Bíblia diz que toda a glória e majestade que ele havia se despido lá em Filipenses, quando ele vai deixar o esplendor da sua glória, ele teve de volta. Ele é Senhor, Ele reina, e Ele precisa reinar nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Eu quero repetir uma coisa aqui, porque isso também tem me trazido uma certa tristeza. O presidente do Brasil se expressou falando vários palavrões, palavras de baixo calão. E eu vi um monte de pastores defendendo o presidente. Eu vi um monte de pastores comparando o Lula que roubou com o presidente que xingou palavrão. A política tem tomado o coração daqueles que deveriam ter o coração cheio da presença do Espírito Santo. As coisas temporárias desse mundo têm tomado o lugar daquelas coisas que são eternas. Como eu digo aqui, às vezes até brincando com os meninos, misericórdia! Nós somos cidadãos do céu. Palavras de baixo calão ainda é pecado, pastor. Ainda é desobediência a Deus agredir as pessoas. E você que foi chamado para levar as pessoas à pureza, a imitar Cristo, está defendendo um homem que xinga palavrão, ou fala palavras de baixo calão. Caramba, esse pastor aqui, né? Eu devo ser PT, né? Sou nada. Nem de política eu gosto. Eu fui chamado para falar o reino dos céus. Eu sou embaixador de Cristo. Esse reino que eu defendo. E aí, me perdoe, eu vou ter que abrir aqui um parêntese muito rápido. Eu acho sim, e votaria, não votei porque estava em transição de cidade para outra, votaria sim nesse presidente atual, votaria sim. Mas eu não posso encobrir um erro, eu não posso achar que é normal só porque é o presidente que eu escolhi ou que eu deixei de escolher. Porque pecado é pecado sempre. Nós estamos minando a igreja com esses posicionamentos políticos. Nós estamos exterminando os membros, a fé dos nossos membros com defensores, ou defendendo, ou acusando políticos. Quando a nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais. Que exemplo eu estou deixando para a minha igreja? Me envolvendo com política e com políticos que um dia fala a verdade e outro dia fala mentira. Jesus Cristo foi para a cruz porque não quis entrar no mérito da briga judeu-romana, porque eles esperavam um Jesus político. E agora você que foi chamado para ser imitador de Cristo, está imitando quem? Pilatos, Herodes. Como se não bastasse a luta que nós estamos vivendo, os sofrimentos que as pessoas estão enfrentando, nós fomos chamados, irmãos, para levar uma palavra de conforto às pessoas, uma palavra de Deus. Nós fomos chamados e somos, na verdade, desafiados a podermos dizer sim, assim diz o Senhor, e falarmos aquilo que o Espírito Santo nos revelar, não aquilo que é da nossa carne, da nossa vontade. Precisamos nos despertar, igreja, e precisamos olhar para Cristo, olhar
para Cristo, para sermos curados. Mas eu quero dizer a mesma coisa sempre. Deus te ama como você é, mas Ele se recusa a deixar você desse jeito. Permita que Deus, através do Espírito Santo, trabalhe no seu interior e impulsione a você, a mim, a todos nós, a sermos verdadeiramente cristãos. Que Deus te abençoe nessa noite. Que o Senhor traga entendimento em tudo aquilo que as minhas limitações impediram de chegar até você. Que você possa ouvir a voz do Espírito Santo nessa noite. Nós temos feito os cultos de quinta-feira e nós denominamos lá culto de campanha, porque nós acreditamos na cura física. Nós acreditamos que Deus abre porta onde nem porta existe. Nós acreditamos na restauração da família. Nós acreditamos na salvação das almas. Nós acreditamos no poder intercessório, ou intercessor, melhor dizendo. Nós acreditamos que se nós clamarmos, Deus nos ouve. Por isso estamos aqui. Não estamos aqui para apresentar uma live e depois irmos para casa com o dever cumprido. As orações que são feitas aqui na quinta-feira, ou nas quintas-feiras, elas continuam no decorrer da semana, em favor da sua vida, da sua família. Ainda hoje, antes de preparar essa pequena palavra, eu estava orando por algumas vidas que eu sei que estão passando por dificuldades, enfrentando, seja o problema com essa pandemia, ou seja outro problema físico, emocional, familiar. Nós estávamos orando. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero interceder pela sua família nessa noite, para que o Senhor Deus, Ele faça aquilo que está no coração dEle, e aquilo que a nossa fé também buscar dEle. Sabe, querido, eu conheço algumas pessoas que nesse momento da oração, elas vão impostar a voz e vão falar coisas que as pessoas querem ouvir, mas eu nunca vou fazer isso. Eu não tenho nada para te dar, mas o Deus que eu sirvo, Ele tem, e Ele ouve o clamor. E Ele ouve o clamor não porque Ele tenha que ouvir, porque você fez isso ou aquilo, porque você é pai, não. Ele ouve de um coração quebrantado e contrito. A Bíblia vai dizer que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Portanto, não é a oração do pastor, mas é a nossa oração, é a nossa unidade. A Bíblia vai dizer que 2 ou 3 concordarem na terra acerca de alguma coisa, será feito. É óbvio que esse concordar tem que estar debaixo da direção de Deus, daquilo que Deus estabeleceu. Porque Deus não é o nosso garçom, que a gente vai pedir, traz uma dose de saúde, traz um bom dinheiro. Não, nós vamos orar, é nosso papel. Quem sabe, né? Deus vai ouvir o nosso clamor nessa noite, e você vai ter a sua vida restaurada, a sua saúde de volta, uma porta de emprego aberta. Eu só estou aqui porque eu creio nisso. É a única coisa que me motiva todos os dias a estar aqui na igreja. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Pai querido, ao Senhor mais uma vez seja dada a honra e glória e louvor.
Eu quero nessa noite, Deus, interceder pela vida do meu irmão, da minha irmã, pela vida do meu amigo, da minha amiga, Deus, que está nos acompanhando nessa hora. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, que conhece, que sonda, que vê as necessidades e que pode todas as coisas, esteja sobre esta vida neste momento, sobre esta família, Senhor, quem sabe que está desalinhada, Senhor. Quem sabe, Pai, que está uma família entristecida por circunstâncias, Senhor, que o Senhor leve a paz que excede a todo entendimento, que o Senhor leve a harmonia, que todo laço, Senhor, de confusão, de desentendimento seja desfeito na autoridade do nome de Jesus, e que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja sobre eles. Também, Pai, eu quero interceder nessa noite pelas famílias, Senhor, que perderam, Pai, pessoas através dessa pandemia. Eu quero lembrar da irmã Lani, Senhor, lá de Jaci, Paraná. Pai, nosso amigo, Senhor, homem alegre, presbítero, fiel a Deus, foi recolhido, Senhor, até as mansões celestiais. Leve conforto a toda a família, os seus filhinhos que ficaram. Que o Senhor seja o suprimento da necessidade dessa família, em todas as áreas. Pai, a saudade, a dor, ela fica porque nós somos seres humanos. Mas a verdade é que Ele está bem melhor do que nós. Dê força, Senhor, à família da dona Regina e do seu Abel também. Fortalece os corações deles, Senhor. Pai, eu quero interceder pela vida do presbítero Dejaí, Senhor, lá de Petrópolis. O quadro ainda é tão difícil, Senhor, mas para o Senhor não há nada impossível, Senhor. Reverte essa situação. Quero apresentar a vida do pastor Vanderlei. Pastor Jonas, seu filho, disse que o quadro está praticamente irreversível, que só um milagre pode tirar ele dessa situação. Mas nós cremos, Senhor, que a última palavra é a do Senhor. Oh Deus, abençoa também, Pai, o irmão Valdec, que está naquele quadro estável, Senhor. Abençoa a irmã Jocélia, Senhor, dê força a ela, Senhor. E que o Senhor possa alegrar o coração da sua filha, restituindo, Senhor, a saúde do irmão Valdec. Te peço, Senhor, pelas famílias da Igreja Metodista Wesleyana, do Parque Eldorado 1. Abençoa os presbíteros, suas famílias, diáconos, diaconisas, suas famílias. Quero apresentar para os oficiais da tua casa, os líderes, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, esta igreja. Que o Senhor derrame, Pai, uma unção de multiplicação sobre esta igreja, para que as estatísticas humanas, Senhor, elas sejam desfeitas e o Teu nome seja glorificado. Queremos ver almas, Senhor, sendo transformadas neste lugar, porque este lugar foi plantado pela vontade do Teu Espírito, Senhor. Quero te pedir pelos irmãos mais idosos da igreja, que não estão podendo vir ao culto, nem de Santa Ceia. Ó Deus, tenha misericórdia, restaura, renova, abençoa. Quero te pedir também, Deus, pela parte financeira da igreja. O Senhor tem visto, Senhor, as nossas dificuldades nesses últimos dias. Que o Senhor abra, Pai, portas, Senhor, meios para que a tua igreja não só tenha, mas tenha com condições de ajudar também os menos favorecidos, Senhor. Que possamos nos levantar a mão uns aos outros, Senhor, e compartilhando um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado com aqueles que não têm nada. Deus, eu quero te pedir em favor
da live que estaremos fazendo no dia 13, Senhor, onde estaremos falando sobre perdão e salvação. Que o Senhor abençoe, Pai, a minha vida, pastor Alexandre, aspirante Gabriel, pastor Jean, Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando, que nós sejamos bem-sucedidos, Senhor, para a glória do Teu nome, que o Senhor nos dê resposta do céu para as indagações, as perguntas que surgirem, para que nisso o Teu nome seja glorificado. Continue nos abençoando, abençoa o ministério de louvor, Senhor, que tem se dedicado, chegado cedo, Senhor, tem sido motivo de muita alegria no meu coração, Pai, o que eles têm feito, assim como a Yasmin, a Fernanda também, Deus, que o Senhor abençoe elas, Senhor, e que o Senhor retribua, Senhor, tudo aquilo que eu não tenho condições de fazer. Nos dê uma continuidade de semana abençoada. Pai, eu quero te pedir pelo nosso superintendente distrital, pastor Manuel Evaristo, assim como toda a sua liderança, todos os pastores do distrito de Armação dos Búzios. Quero te pedir pela vida do nosso bispo Anderson Caleb. Continue abençoando o teu servo, Senhor, dando graça, direção, e que nesses momentos de dificuldade ele seja sempre iluminado para que as decisões sejam a tua vontade, Senhor. Te peço também pelo bispo Jamir Fernandes Carvalho, que é o nosso bispo geral, que o Senhor esteja dando saúde a ele, livre ele de todo contágio, Senhor, livre ele de todo mal, Senhor, em nome de Jesus, assim os demais bispos da nossa igreja, os pastores de um modo geral, Senhor, as igrejas evangélicas de um modo geral, que possamos voltar-nos para a palavra, Senhor, que possamos priorizar a palavra, Senhor, que a palavra seja a nossa bússola, Senhor, lâmpada para os nossos pés, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero te pedir pelas autoridades constituídas, por todo o poder executivo, legislativo, judiciário, em especial eu quero te pedir pelo presidente da República, Senhor, salva ele, liberta ele, Senhor, de toda a condenação eterna, e que o Senhor possa entrar no coração dele, possa transformar e salvá-lo. A tua palavra vai dizer que é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Entendemos, Senhor, que o chefe maior da nossa nação precisa se converter ao Senhor para ser instrumento nas tuas mãos. Livra ele de todo mal, de toda cilada do inferno, Senhor. Abençoa o Brasil, abençoa, Pai, a nossa pátria, a pátria que o Senhor nos colocou, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar poderosamente, Senhor. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, uma semana de paz. Nós oramos, Deus, e agradecemos por tudo e o fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe, meu amado, que Deus te abençoe, minha amada. Louvado seja Deus. Só para trazer a memória aqui, eu já sei, até orei por isso. Dia 13, irmãos, nós vamos ter uma live, né? Essa live vai ser com alguns pastores. Nós vamos estar conversando, batendo um papo a respeito dessas duas palavras, duas coisas tão importantes: perdão e salvação. Existem muitas pessoas nos nossos dias, amados, que elas entram para a igreja, caminham na igreja 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos, mas elas não se sentem salvas, porque na verdade elas não conseguiram se perdoar de algumas coisas que aconteceram no passado. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar também sobre salvação. O que eu preciso fazer para ser salvo? Eu posso verdadeiramente dizer que eu sou salvo? Então, queridos, nós vamos colocar, né, um cartaz no Facebook, no WhatsApp, no Mensage. Se você receber lá 1 ou 2 vezes, não fica triste não, considere só uma vez. E nós vamos botar lá o nosso WhatsApp. E nós gostaríamos que você já começasse a fazer algumas perguntas, né, a respeito disso. No dia também nós vamos estar com o WhatsApp aqui, você vai poder fazer ao vivo também as perguntas, mas de preferência que você faça antes, para, como ninguém é dono da verdade, só a Bíblia, nós podermos estudar a respeito do seu questionamento. Então vai ser às 20 horas do dia 13, é um sábado, sem ser esse sábado que vem agora, o outro. No dia 14, no domingo à noite, vai ser o nosso culto de Santa Ceia. Então vai ser um culto presencial, aqueles irmãos que puderem vir, ótimo. Aqueles que estão na fase aí de risco, grupo de risco, né, por favor não venham.
Aqueles que têm doença pré-existente também não venham. E se quiser tomar Santa Ceia, nós vamos levar na sua casa. Você depois faz o contato lá no grupo que nós vamos levar. Amém, amados? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu esqueci só de falar uma coisa antes da bênção apostólica. Os irmãos aí em casa, né, não sei se viram lá no meu Facebook, o irmão Cláudio, nosso diretor de jovem, agora é fluminense. Estava com a camisa do Fluminense lá, ficou muito bonita nele, ficou um galã de camisa do Fluminense. Você pode ver lá, tá bom, querido? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre vossas cabeças e mentes, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. A igreja diga. Agora levante o seu braço e diga comigo: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Que Deus nos abençoe, amados, em nome de Jesus.